A minha casa é o chão caroço bruto, plantado no vão do viaduto, dando pro Anhangabaú da felicidade. Anhangabaú, Anhangabaú, Anhangabaú da felicidade. Esse é o nome dado por Zé Miguel Wisnik, um grande músico brasileiro. É um samba que fez em homenagem à criação desse complexo cultural que agora está aí na Quadernal de Praga. Bairro do Bexiga, cidade de São Paulo, lugar boêmio e formado por imigrantes italianos. Na década de 60, mesmo após a inauguração do Teatro Oficina, a prefeitura da cidade constrói o elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão, um grande viaduto de aproximadamente 3,5 km. O elevado atravessa o bairro do Bexiga e torna-se uma obra controversa, gerando a degradação do seu entorno e um intenso debate sobre a caótica urbanização da cidade. O Teatro Oficina entra para a história como um teatro preocupado com a questão político-social e passa a desenvolver uma série de reformas no espaço para atender às suas necessidades. Em 1984, Zé Celso convida Lina Bobardi e Edson Elito para implementar o conceito de teatro como rua, como passagem. Um teatro levado para as massas. Dizer que o Brasil, a Grécia carnavalesca brasileira, podia construir o teatro de estádio para a emoção do povo, para a catarse do povo, né? Como era na Grécia. Havia alguns conceitos, certo? Um era a rua, um lugar de passagem que ligasse a rua Jaceguai ao fundo para ter ligação com o futuro teatro de estádio. Então essa era uma premissa. A segunda era ter os elementos da natureza, a água, a terra, o fogo e ar. A outra era ser todo o espaço dentro do teatro ser cênico. Então você hoje tem tanto o figurino, o cenário. O cenário também nesse teatro é uma coisa que são componentes. Você não pode dizer que tem um cenário. Adereços. Existe o cenário, mas eles são componentes pontuais. E não ter nenhum tipo de divisão de palco e plateia. Com base nessas premissas e buscando um teatro capaz de se transformar na medida em que vai se descobrindo, Lina Bobardi e Edson Elito começaram a desenvolver o projeto. Foi surgindo um projeto que a Lina achava que devia ser feito, que deveria levar em consideração aquilo que existia de ruínas, pedaços do que sobrou das demolições que o Zé Celso já tinha começado. Que era assim, dava uma aquarela e aí você resolvia a coisa em arquitetura, com planta, corte, elevação, técnico, né? Nesses desenhos estava tudo assim escrito, ó, você tem que ver tal coisa, aqui você tem que pensar tal coisa, tem que falar com não sei quem, sei lá o quê. Fizemos um restauro das paredes, reforçamos onde necessário e pusemos essa estrutura de aço interna. Até porque faz um contraponto entre uma época e outra, né? Lina Bobardi não chegou a assistir à reinauguração em 1994, pois morrera em 1992. Mas o teatro idealizado por Zé Celso ainda não estaria completo. O conceito do Teatro Oficina como rua se desenvolve e passa a abraçar um grande complexo cultural e educacional, criando uma intervenção concreta e ao mesmo tempo simbólica numa urbanização ainda carente de planejamento. Os arquitetos João Batista Martinez Corrêa e Beatriz Pimenta Corrêa, irmão e sobrinha de Zé Celso, são chamados para desenvolver o projeto do Teatro de Estádio e Universidade Popular. É um espaço que foi
que atualmente está bastante degradado, seu entorno muito degradado, em função tanto de decorrência da implantação do elevado, do minhocão na cidade de São Paulo. Então isso não é coisa de agora, é uma coisa de muito tempo, né? E também pela oportunidade que existe, né, desse empreendimento ser o início de um projeto mais amplo de reurbanização da área como um todo. A gente pensa no projeto como um projeto para o homem, né? Então tem a terra, então essas permeabilidades entre os caminhos, né? Tanto caminhos horizontais quanto verticais. Simbolicamente, o projeto da Universidade Popular deveria seguir a topografia de Canudos, local onde se deu a Guerra de Canudos em 1896, confronto entre o exército brasileiro e integrantes de um movimento popular liderado por Antônio Conselheiro. Os integrantes eram sertanejos e escravos revoltados com o desemprego e a miséria numa região de grandes latifúndios improdutivos. Ele falava assim que era importante imprimir nesse local a topografia de Canudos no seu significado simbólico de você tomar um território. O complexo deverá atender a população do entorno e também da cidade, oferecendo educação, cultura e lazer num espaço cuja arquitetura privilegia não apenas o senso estético, mas também uma economia sustentável. Esse espaço ele deve permanecer aberto 24 horas por dia, deve ter um uso intenso, né? Então, para tanto, ele tem que ter alguma atividade que dê suporte a tudo isso. Quer dizer, as pessoas que vêm aqui para uma exposição, elas teriam lugar para tomar refeições, teriam locais para fazer pequenas compras e tudo isso favorecendo aos comerciantes locais. A Universidade Popular utiliza uma estrutura de laje de cogumelo, que consiste em pilares com grandes capitéis. Isso foi feito no sentido de se evitar vigas, de se colocar vigas no meio do espaço e que pudessem tirar a flexibilidade dos arranjos internos. A produção artística, ela não é uma produção estanque. Então a ideia são essas salas de aula serem relacionadas umas com as outras. Então você está fazendo produção, você está vendo o cara fazendo cenário, você está fazendo figurino. O projeto foi pensado para levar cultura, educação e lazer em um ambiente capaz de valorizar o verde e, mais precisamente, a vegetação local. Nós estamos querendo ampliar a área verde do bairro, né? Mas ampliar consideravelmente. Começar a pôr uma semente na cabeça de cada um que frequentar esse lugar, de ir semeando área verde pela cidade toda, não só no bairro e não só na hora do teatro. O teatro de estádio consiste numa estrutura cuja forma remete ao planeta Terra e deve cumprir a função de levar o teatro para as massas, mas que serve também como área de intenso convívio sociocultural. Um espaço que a comunidade vai poder utilizar no dia a dia, ou para encurtar passagens, ou como um espaço de lazer. Foi previsto também uma abertura no centro da cúpula, né? E que vai permitir que seja feita também toda a ventilação e contribuir grandemente também com a iluminação, né? Essa cúpula vai funcionar na realidade como uma grande chaminé, né? Em que o ar fresco entra pelas partes de baixo e ele é exaurido naturalmente pela parte de cima. E havendo necessidade em dias de chuva, esse espaço ele poderá ser fechado na cúpula, né? E aí então serão empregados exaustores, né? De preferência acionados por energia fotovoltaica. O Teatro de Estádio e a Universidade Popular ainda estão numa fase conceitual, consistindo num projeto ainda em aberto, uma vez que suas diretrizes ainda são modificadas e revistas constantemente. O programa de necessidades iniciais estipulado pelo diretor do teatro, José Celso Martinez Corrêa, ainda é objeto de estudos e questionamentos. É um projeto que ele está aberto a todo esse diálogo com o pessoal do teatro, da universidade, do verde. O projeto se materializa a cada dia, a cada nova conversa entre os idealizadores. A gente, na realidade, nunca está satisfeito.
né? Enquanto a coisa não amadurecer plenamente, né, a gente não se satisfaz. Não é um sonho, é uma coisa que está acontecendo dentro desse processo de crescimento do povo brasileiro. E o trabalho do arquiteto também, eu acho que é um trabalho acumulativo, né? Você começa de coisas simples que vão se tornando complexas, mas o início tem que ser necessariamente uma ideia simples. Porque minha geração aprendeu que você não fica sonhando com as coisas, o sonho você põe em prática. A gente tem que saber negociar com essa sociedade que está decaindo e comer ela. A utopia você tem que realizar, e é possível realizar, porque você com desejo forte, com vontade de poder, você consegue as coisas, não sozinho. Você precisa de tudo, precisa do mundo inteiro, precisa até do inimigo, precisa até do adversário, precisa até do especulador. Anhangá, anhangabaú, anhangá, anhangabaú, anhangá, anhangabaú, na felicidade.